Quebra do osso. Muito de saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. Na Quebra do Osso de hoje, eu estou aqui com meu companheiro de jornadas, Pedro Nogueira. E aí, Pedro? Beleza, cara? Tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo? Na parcimônia? Na parcimônia. Na Quebra do Osso de hoje, nós vamos tratar sobre dons e seu aprendizado. Uma sugestão aí do nosso ouvinte Rodrigo Ribeiro. Vamos falar um pouco sobre isso daí. Falando um pouco a respeito de lobisomem e seus dons, né? Essas habilidades místicas, vamos dizer assim, dos lobisomens, elas são conferidas através de pactos sagrados feitos há trocentos anos atrás entre os Garou e os espíritos, né? Então essas habilidades, elas são poderes que foram emprestados pelos espíritos para que os Garou pudessem acessar. E toda essa questão do pacto, ela pode ser muito bem vista durante os romances de lobisomem, quando um dos personagens, por exemplo, vai acessar um dom. Nunca é uma coisa tão banal. Ele se concentra, ele pede para aquele espírito e então essa bênção vem. O espírito então confere a ele essa bênção ou esse poder. É tipo me dê sua força Pegasus, então. É, exatamente. É isso mesmo que as Fúrias Negras falam antes de usar todo e qualquer dom. Então, como por exemplo no Armadura de Luna, não é que o Garou simplesmente ficou mais resistente, agora ele absorve danos maiores, inclusive dos danos da prata, né? Vem os Lunos, eles atravessam a película, caso o Garou esteja no mundo material, e eles começam a se unir ao corpo do Garou, a sua efêmera, ao seu espírito, né, para dar a ele essa resistência maior e também aquela aparência mais aquela aparência prateada do dom. Então toda essa coisa ela funciona numa narrativa de uma maneira um pouco mais detalhada. Você usa isso, Pedro, nas suas mesas? Então, cara, eu uso sim, mas eu acho que é importante frisar que quando o garoto tá utilizando um desses dons que são mais comuns, a atitude dele ao ativar pode ser algo mais banal ou simplesmente inexistente mesmo. Eu acho que dons como, não sei, sentir ao irme, falar com espíritos e tal, que são mais comuns, é como se o espírito tivesse feito um pacto com a tribo e não com o Garou em específico, entendeu? Então é como se fosse um contrato de adesão, uma coisa mais padrão e banal, e aí a ativação pode ser feita e narrada de forma mais simples, até para dar uma fluidez ao jogo, né? Imagina, toda vez que você for utilizar, você tem que fazer uma narrativa diferente, ou então exigir do jogador uma postura específica, isso ia atrasar o jogo. Mas agora, quando você está falando de dons que têm um poder maior, que são mais específicos, mais ligados à tribo ou à raça, aí sim, eu acho que a ativação, né, ela deve representar esse acordo que os dois têm, e o Garou deve pedir o favor mesmo. Mas você não acha que essa coisa, né, porque aí fala de atrasar um pouco a narrativa, não existe uma certa banalização do jogador para usar os seus dons? Tipo, qualquer coisa que o cara vai fazer, ele tá usando o dom. O cara vai dar uma agarrada, ele tem que usar garras afiadas, entende? Não é Porque de certa forma você tá pegando esse poder de uma outra entidade, que no caso é um ser vivo, né, como os lobisomens entendem, para utilizar. Eu acho que há essa banalização sim, mas alguns dons são banais. Esse é o meu argumento. Uhum. É claro que isso não quer dizer que você vai poder usar ele irrestritamente em qualquer situação. Então, vamos imaginar o seguinte: o Garou, ele tem garras afiadas, ele quer ativar esse dom no momento que ele não está exatamente precisando batalhar, etc. O espírito que o ensinou o dom, talvez ele discordasse daquela atitude do Garou. Então aí, a ativação do dom, ela não só teria mais dificuldade em dados, como talvez eu exigisse do jogador uma interpretação para que aquilo acontecesse sem problemas. Você tá me entendendo? Uhum. Mas agora, quando o cara tá ativando garras afiadas numa batalha contra o Irme, porra, saca? É importante que haja essa interpretação e essa narrativa específica, mas algumas coisas são simplesmente banais. É isso que eu tô querendo dizer. Tá certo. Então agora já no quesito de aprendizado, um lobisomem ele pode aprender os dons de outras raças, tribos e augúrios.
né? O que que você acha? Na verdade, na terceira edição, ele fala sobre você aprender esses segredos das outras tribos, em especial, até o nível 3. E a partir daí são segredos que a tribo ela vai esconder das outras, né? Você não vai encontrar um ancião ou até mesmo um espírito ligado àquela tribo disposto a te ensinar. O que você acha desse pluralismo de dons em um personagem? Olha, também depende, né? Qualquer situação dessa pode ser justificada. Mas eu acho uma boa regra que até o terceiro posto possa ser compartilhado e a partir daí é exclusivo mesmo. Levando em consideração os conceitos das tribos, eu talvez afrouxaria isso com os roedores de ossos, talvez. Mas, para ser justo, eu acho que é uma regra legal. Você também acha? Do meu ponto de vista, cara, eu acho que nem do nível 1, sacou? Sei lá, porra, você imagina um Hagabashi querendo aprender dons de Aron. É claro que aqueles dons vão ser úteis, mas de certa forma ele não tá fugindo um pouco do caminho que Luna traçou pra ele, entende? Não acho, porque eu acho que o caminho que Luna traçou tá definido no augúrio. Então, a tribo é uma convenção dos próprios Garou, né? Não. Eu digo então, um Hagabashi aprender um dom de Aron. Ah, tá, desculpa. Não, aí sim eu concordo com você, entendeu? Aí eu acho que a limitação pode ser maior. Mas entre tribos, sei lá, acho que talvez não. Eu tendo a segurar isso mais nos meus jogadores. Eu prefiro que eles se concentrem nos dons de sua raça, tribo e augúrio, sacou? Ah, mas aí é muito, muito triste pros Fiana, né? Sem qualquer tipo de bullying. Sem qualquer tipo de bullying. É só uma observação racional. Os dons de Fiana são muito ruins comparado aos outros. Aí o jogador, ele pode escolher ser de outra tribo. Não precisa ser Fiana, não. Não, claro, verdade. Mas, não sei, cara. Acho que algumas tribos talvez estivessem mais propensas a fazer esse intercâmbio. Uhum. Mas eu tô falando de tribos, não de augúrios. Mas, por outro lado, quem ensina os dons não é Luna, né? Às vezes pode ser, mas só que... Em sua maioria, não, né? Em sua maioria não. Falar com espíritos, por exemplo, é uma coisa ligada aos Teurge, mas qualquer espírito pode ensinar esse dom, então... Falar com o espírito, você não acha que devia ser um dom meio que universal, que todo cara, eu acho que deveria ser uma habilidade, talvez? Uma habilidade padrão, assim como mudar de forma e ir pra Umbra, sabe? Uhum. Devia ser inato. Sei lá, se eu for fazer um Teurge, é claro que ele vai ter falar com espíritos. Depois você compra toque da mãe ou qualquer outra coisa. E aí já seria mudar um pouco demais as regras, mas eu acho que cada uma cada um dos augúrios deveria ter além do dom inicial que o jogador escolhe, deveria ter algo automático. Uma característica do augúrio. Do augúrio. Entendi. Para Teurge talvez fosse falar com espíritos. E aí ficaria ótimo. Né? Uhum. Os outros Garou dos outros augúrios teriam que pagar os pontos para aprender a falar com espíritos, né? Enquanto que todo Galliard, por exemplo, poderia ter comunicação telepática, por exemplo, que é um dom foda pra caralho, né? Muito bom, mas que não faz sentido em qualquer outro. Uhum. Então vou falar um pouco aí de como aprender os dons. Quais são as formas que isso pode acontecer durante o jogo. Para começo de conversa, o Garou ele pode sempre aprender. Esse aprendizado ele vai acontecer de duas formas, né? Você pode aprender com um tutor espiritual, no caso, né, o espírito responsável por aquela característica que ele te ensina. O lobisomem pode também aprender com um outro Garou, desde que esse outro Garou tenha a habilidade, né, que ele deseja aprender, né? Se o cara tiver o dom, então ele pode te ensinar. Do contrário, não. Parece óbvio, mas ainda assim vamos ressaltar o óbvio. Uhum. Vamos começar a falar do aprendizado com o espírito, né? É dito que tradicionalmente o Garou ele deve viajar um Cairn com um poder igual ou maior do que o do dom que ele deseja aprender. É como se os espíritos interiores daquele Cairn eles fossem mais poderosos do que espíritos de carnes menores, né? Se você tá num Cairn de nível 2, então existe essa tradição de ir até um Cairn de nível 3 para que você aprenda um posto de nível 3.
E isso também aí vai acabar, vai contribuir aí para a crônica com um pouco de política. Você consegue abrir um outro cenário para a crônica, né? É uma ferramenta que eu acho bem interessante. Apesar de ser uma tradição, isso não é uma imposição. Mas os espíritos do Cairn, eles podem se sentir ofendidos por você estar pedindo algo, vamos dizer, de poder maior do que o poder daquele local. Uhum. Você já usou isso daí? Você usa? O que você acha? Pra falar a verdade, eu nem conhecia essa regra, não. Achei interessante. Faz todo sentido, né? Uhum. O cara ele não vai aprender um dom assim fácil. Não precisa ser a coisa mais difícil do mundo também, né? Mas, principalmente quando a gente tá falando de sei lá, segundo a quarto posto, mas é interessante que o cara tenha que gastar um tempo não só para o treinamento, mas que não seja só isso e os pontos de experiência para comprar o dom, né? Uhum. Tem que realmente fazer uma politicagem, viajar, lidar com espíritos já fortes, enfim. Uhum. Apesar de ter esse nome de aprendizado, né, dos lobisomens falarem a respeito disso, de ensinar e aprender um dom, o processo ele não é tão parecido quanto um período de instrução. O espírito, o que ele faz é imbuir o Garou com a porção da sua habilidade mística. Uhum. Né? Aí acaba que dá um pano pra manga do jogador tratar aquilo de maneira natural. É como se o espírito do Garou dele agora fosse capaz de realizar ações de um outro espírito, né? Aquilo que a gente estava falando mais cedo. Mas Chocos, eu ainda trato a coisa como se ele está pegando emprestado, entendeu? Existe essa reverência. Eu não sei se você concorda comigo. Não, eu acho legal. No entanto, cara, alguns dons eles têm uma característica muito física, né? E aí acho interessante que a descrição ela esteja em cima do corpo do personagem, e ainda que ele esteja evocando o poder de outro espírito, né? Uhum. Não acho que pode ser sempre descrito como um poder que vem de outro lugar, porque senão parece que perde a graça, você não acha, não? Eu acho interessante que você possa fazer um casulo, que nem os Hagabash fazem. Hominídeo, na verdade, não? Hominídeo? Eu acho que é hominídeo. Enfim. Mas enfim, o dom carapaça lá, né? Você faz uma carapaça, um casulo em você mesmo, eu acho legal imaginar que você aprendeu uma habilidade e faz com que algo saia de dentro de você. É só um detalhe, sabe? Isso não vai mudar a vida de ninguém, mas... de fato não vai mudar. E é um dom de hominídeo, sim. Um dom de nível 4. Tá. E normalmente esse processo todo ele vai demorar ali, no máximo, ele não costuma demorar mais do que uma noite, nos casos mais complexos, ou um espírito vai demorar mais ou menos alguma coisa por volta de 1 hora. Uhum. Né? É algo bem rapidinho mesmo. E no livro da 3ª edição tem também, agora eu não vou lembrar qual, mas tem a Mary Cabra na forma Crinos, e tem a descrição dela aprendendo um dom com o espírito da dor. Que aí o espírito, então você quer causar dor? Então primeiro você vai ter que entender a dor. Aí fica flagelando ela. Exatamente. Então ele começa a fazer com que ela sinta dor até o momento em que ela entende aquilo lá e ela é capaz de causar isso nos inimigos dela. Né? Uhum. Então eu acho que isso daí, esse aprendizado com o espírito é algo bem interessante dessa forma, né? Que o espírito ele vai passar o fundamento, talvez, ou o conceito do dom pro Garou. Então você pode esperar aí um pouquinho de sofrimento, dependendo do dom que você quer aprender. Isso está diretamente ligado ao outro quebra do osso, né? O Shiminage, porque você obviamente vai ter que fazer uma barganha com o espírito para que ele te ensine aquilo, né? Uhum. Que ele não que ele ensine, como você mesmo disse, né? Que ele transfira uma parte da essência dele para você. Então isso é muito significativo. Ele não está só fazendo um serviço, ele está se doando. Uhum. É parte da sua energia pro Garou. Então, imagina, o cara que tem o dom lá, Vingador de Luna, ele já é foda porque tá no 6º posto. Mas ele tem que de fato, eu penso assim, ele tem que de fato cumprir com o papel de ser o Vingador de Luna. Uhum.
entendeu? O Shiminage é o Shiminage de uma vida. Ele tem que se dedicar a ser aquilo que... a ser o verdadeiro Vingador de Luna para ter aquele poder. Sim, perfeitamente. É por isso que eu acho que não faz sentido um Garou que não luta com tantos poderes. E quando fala não luta, qualquer tipo de jornada espiritual, qualquer tipo de aprendizado, qualquer tipo de desenvolvimento, né? O cara que está em Arano é como se ele pudesse ainda fazer os dons, eu imagino, mas só depois que ele sair do Arano. Porque ele sabe como acessar o poder espiritual, mas ele está incapaz. É como se ele de fato não tivesse dom nenhum. Uhum. Essa coisa do dom de posto 6, eu acho que é o único tipo de dom em que você não vai conseguir aprender através de um outro Garou, né? Uhum. No caso do Vingador de Luna em específico, ele é um dom de nível 5. Mas os outros dons... 5 de preço de prata. Eu pensei, na verdade, foi em renovar o ciclo. Sim. Mas, não, beleza. Só que aí, esses dons, né, eles vão estar disponíveis para só os maiores guerreiros de uma geração. Então, sinceramente, eu espero que não tenha muitas pessoas que estão escutando o Quebra do Osso agora e que eles tenham personagens de posto 6, né? Porque ia ser uma bizarrice. Pelo menos não na mesma mesa, né? Pelo menos não na mesma mesa. Se tiver em mesas diferentes, beleza, vai. Ainda assim, né? Mas, enfim. Então é aquela coisa, né? Que só se o herói, vamos dizer assim, né? Ele conseguir traçar o seu caminho até a corte de um Encarna e realizar a demanda ou o feito que o espírito pedir, que vai ser algo meio numa proporção divina, né? Uhum. Só então esses poderes seriam dados ao lobisomem. Então, né, aprender um dom de nível 6 é algo bem complicado. Até voltando lá na coisa da tradição, você encontrar a simples jornada já vai ser bem espinhosa. Uhum. Vai ter esse probleminha aí. Os lobisomens são também capazes de ensinar os dons aos outros, né? Mas esse processo aí ele vai ser bem diferente do processo de aprendizado nas mãos de um espírito. É um processo longo, ele é uma coisa meio de erro e acerto. Né, você vai escutando o cara falando, como é ele descrevendo, o que ele faz, e o aprendiz, então, ele vai tentando fazer aquilo da mesma forma. Eles dizem algo, falam sobre alguma coisa por volta de um mês lunar para que todo o processo seja feito, né? Porque o cara, ele vai ter que, de certa forma, comungar com aquele lobisomem que está ensinando ele, depois comungar com o espírito, que é o espírito que de fato fornece o dom, né? Então, assim, é um processo bem longo. Eu acho só que nesse processo desse mês lunar, nas minhas mesas, eu trataria isso que seria obrigatório você começar na lua do seu augúrio. Isso não tá no livro, não tem hora nenhuma isso fala, mas eu acho que pela interpretação da coisa, mesmo que você estivesse aprendendo um dom de outro augúrio, entendeu? Mais pra você se sintonizar mesmo com Luna ou qualquer coisa do tipo. Mas tá na descrição, né? Você tem que se sintonizar com o local. Tá certo que a fase da lua não é o local, mas tem que se sintonizar com aquela energia também. Então. Aham. Os anciões, eles desencorajam essa prática de você aprender um dom com outro lobisomem. Aí fica a dúvida se é único e simplesmente por tradição, ou se talvez porque os anciões estão tentando segurar o seu poder como ancião, né? Então, assim, porra, eu tive que dar meus pulos, você que se foda aí também pra poder conseguir o seu dom. Não sou eu quem vou te ensinar. Se os poderes de lobisomem e os dons fossem um pouco mais bem feitos, porque, francamente, eles não são bem feitos, eu exigiria dos jogadores uma preparação para o dom que ia depender de como eles aprenderam. É mais ou menos como são as rotinas de mago, né? O cara tem que repetir uma série de atitudes ou gestos, ou é como se fosse um mini ritual, né? Para realizar o efeito, e eu faria a mesma coisa com os dons de lobisomem. E aí, se o cara aprendeu com um outro lobisomem, ele teria que repetir o dom da maneira que o lobisomem fez. O professor, entendeu?
Como se ele só conhecesse aquela forma, né? Aquela forma, exato. De certa forma, se você for pegar sei lá, se for pegar um filho de Gaia e ele tá aprendendo um ritual e o mentor dele é um cria de Fenris, ele vai aprender um ritual que talvez desagrade um pouco as linhas filosóficas de sua tribo, né? Porque Sim. vai ser um ritual que vai envolver mais sangue, violência, alguma coisa do tipo. Mas pra ele, aquele ritual só funciona daquele jeito, né? É como ele aprendeu e é como ele sabe que o ritual pode ser feito. E dons como força ancestral, eu acho que é assim que tá traduzido. É aquele dom de nível 1 de impuro. Força primitiva. Força primitiva. Ele inflige dano nele mesmo pra invocar mais fúria. Dependendo da tribo, ainda que o cara tenha que se machucar em qualquer situação, eu faria de maneira diferente. Um Cria de Fênix, como você falou, ele ia se arranhar inteiro mesmo, sabe? Uhum. Enquanto, sei lá, um filho de Gaia, ele faria... um cortezinho no dedão. Ele ia cortar os pulsos, né? Cortar os pulsos ouvindo My Chemical Romance. Não, mas falando sério, o filho de Gaia, dependendo do personagem, ele poderia ajoelhar em milho, saca? Aham. Né? Sem zoeira agora. Faz o mesmo sentido, o cara, ele tá através da dor invocando mais fúria, sei lá. Eu pensei aqui no topo da minha cabeça, mas o que eu tô querendo dizer é que o mesmo dom ele pode ser representado de formas diferentes. Aham. Sim. Mas aí é uma coisa que o livro não traz, mas que isso vai cair mais na mão do jogador e do narrador, né, em especial. De como é que o personagem vê aquele poder. Eu tô falando isso porque entra no que eu tava dizendo antes sobre o aprendizado, né? Cada tribo, cada galera vai aprender de uma forma diferente, ainda que o resultado seja o mesmo. Se você não coloca essa descrição de maneira específica no livro, se você só segue os parâmetros dos dons, cara, sei lá, eu sugeriria considerar essa ideia porque deixa o jogo mais rico. Aham. Sim. Aí falando também no caso do jogo mais rico, esse aprendizado com outros lobisomens, né? É interessante porque você precisa de uma intimidade, você precisa criar uma intimidade com o seu mentor. E aí é uma intimidade que talvez ele acaba agredindo o preceito da litania, né? E o livro mesmo ele fala sobre os anciões reclamarem dessa prática porque mais de uma porrada de impuros já foram criados dessa maneira, porque o aprendiz e o mentor, eles acabam se isolando e dessa intimidade pode nascer, pode acabar gerando um impuro, né? Então é algo a se pensar também, né? Uhum. O cara ele não... A seita não dispõe de um professor de dons, né? Então, é aquela coisa, o cara não tá ali simplesmente pra te ensinar o dom. Então, essa convivência com um outro lobisomem pode acabar gerando outros frutos. O que é bem interessante aí do narrador poder abordar e esticar a crônica um pouco, né? Trazer novos elementos pra crônica. O fato dessa coisa toda dessa tentativa de erro e acerto, isso é também muito perigoso, né? A gente tem que levar em consideração também a natureza do dom. Deixa eu pensar aqui. Uma vez que o cara tá aprendendo garras de prata, aquilo tá sendo potencialmente perigoso para ele mesmo. E, claro, se ele não dominar por completo aquilo, se ele não dominar esse poder por completo, isso pode acabar causando problemas para ele, pra seita, pra matilha, enfim. Mas em outros dons, como se for pensar no dom do chamado da Wyrm, que é um dom de nível 2 de Galliard, o cara não vai ficar chamando a Wyrm pra você poder testar. Não, vai, agora tenta aí você. Porra, e se essa merda começar a dar certo, nós estamos fodidos, né? Então, existem alguns dons que a natureza do dom mesmo vai fazer com que apenas um espírito possa te ensinar. Eu tenho uma dúvida. Toda vez que um personagem meu passava de posto e eu ia pro espírito ou pro ancião para aprender o dom, eu ficava imaginando como é que aconteceria isso de verdade. Será que os personagens
eles conhecem as listas de dons que tá disponível para eles? Ou será que o cara chega lá e fala... Sabe, o cara chega lá na Kitana, sei, eu tô aqui entre garras de prata ou armadura de luna, saca? Meio ridículo. Sim, eu concordo com você, mas de certa O cara forma... chega lá e fala assim, eu quero aprender o dom, e o cara aprende, isso em on, né? Em off o jogador vai escolher, lógico, mas em on é como se ele escolhesse o dom que tá disponível, né? Que o espírito pode ensinar, ou que o mas você pode expandir isso daí um pouco e entender que o cara, ele certamente ele escuta histórias, né? Então ele sabe os guerreiros Adrien dos Arons são capazes de conjurar garras de prata, por exemplo. Bota fé, mas fudeu pros Uktena, tá ligado? Porque eles gostam de manter segredo, tudo. Então, complicado. Mas você pode pensar também que os Uktena, eles vão mas eles vão atrás de espíritos aliados, né? Ainda mais eles. Então aí você tem os espíritos aliados da tribo. Então esses espíritos, eles já têm... Esses espíritos têm as suas listas de poderes. Vamos dizer assim, ele vai falar, olha, eu posso te ensinar isso daqui. Ou então, você agora é importante o suficiente, né, no caso, porque o espírito, ele vê o posto do Garou, então ele fala, agora você é capaz de dominar com maestria um determinado dom. E aí ele te ensina, agora você é digno de, sei lá, agora tem que pensar num dom aí qualquer, mas você é digno da mordida da cascavel, por exemplo, que é um dom de impuro. E aí, nisso daí, um espírito da cobra, um espírito da serpente vai te enxergar digno e vai poder te ensinar isso daí. Eu acho graça, cara, que os Fiana, eles reclamam pra si o lance de serem os criadores da linguagem Garou, os grandes mantenedores da história, etc. Mas só que eu acho que eles não guardaram muito bem a lista de dons dele, não, porque tá muito... Pariu. Eles perderam a lista e falaram, meu irmão, a gente sabe de umas histórias aí de um tanto de gente que faz coisa foda, só que a gente só ensina coisa o cara fodida. fica com um olho vermelho. Canta, é foda, né, velho? Tem um dom desse que chama blá blá blá. Mano, blá blá blá. Mas eles guardaram as outras histórias dos feitos dos antepassados tão bem que esqueceram de guardar os poderes. Alguma coisa do jeito. Tá tudo bêbado, em vez de ele tá estudando, tá tudo bêbado. Uma vez que o Garou possui o dom, esse dom ele não pode ser esquecido, né? Ele é agora uma parte do lobisomem. Então, apesar de que os Galhards contam algumas histórias sobre uns encarnas ou celestinos que retiraram as bênçãos dos Garou. Beleza. Então aí a gente não vai discutir com o celestino. Mas aí agora, o seu Garou de posto 3 aprendeu um determinado dom, e aí ele andou cagando no pau e ele cai pro posto 2, ele volta a ser Foster. E aí o que você acha? Esse dom de nível 3 continua disponível pra ele? Não, ele poderá voltar a usar quando ele atingir o terceiro posto de novo, porque os espíritos vão voltar a abençoar ele com aquele benefício, mas enquanto ele não tiver preenchido os pré-requisitos, acho que não, né? Entendi. Eu trataria de uma forma diferente. Sabe o que eu permitiria? Eu permitiria se o cara fosse um Hagabashi. Entendi. Mas agora, se o cara principalmente um Philodox, ele perdeu o posto dele, ele perdeu os benefícios também. Eu trataria um pouco diferente, eu acho que eu faria uma coisa do tipo, porque assim, é uma habilidade natural, mas ainda assim é um poder de um espírito. E esse espírito, ele agora não te julga mais digno, porque você não tá mais na posição onde você estava. Eu acho que eu deixaria o cara utilizar o dom, assim, ele... Só que com uma dificuldade maior, entendeu? Não. Acabei de ter uma ideia aqui e você vai concordar comigo. Uai, então tá, já concordei. Então, imagina o seguinte, a maioria dos espíritos, eles são espíritos animais no contexto de lobisomem. E aí, você pode classificar eles como espíritos de respeito, de sabedoria, de esperteza, astúcia, eu sei, e de guerra. Então, os espíritos de respeito e de glória, de guerra, eu acho que eles não permitiriam que você acessasse aqueles poderes se você caísse de posto. Mas o de astúcia e sabedoria, talvez. Então, assim, se o
o espírito que te ensinou o dom é a coruja, e você caiu de posto, talvez você ainda consiga acessar aquele dom com mais dificuldade. Mas agora, se é do Falcão, sinto muito. Eu concordo com você. Então, já que nós dois concordamos, a Nação Garota... Nação Garota... A Nação Garou toda tem que concordar, porque a gente tá passando aí uma portaria, né, Show? Exatamente, tudo que a gente fala agora é verdade. Então, fomos imbuídos por dons de nível 6, então agora tudo que a gente fala é verdade. Então beleza, esse foi o nosso quebra do osso aí a respeito de aprendizado de dons. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima. Um uivo de despedida pra todo mundo. Falou, pessoal. Valeu!